Olá, meus irmãos. Pessoal, eu estou aqui. Posso dizer para vocês que nós estamos vivendo em tempos proféticos. Posso dizer que nós estamos vivendo naquele período que o apóstolo Paulo disse que viria, né? Quando escreveu a carta aos Tessalonicenses, né? A segunda carta aos Tessalonicenses, quando ele disse que a vinda do anticristo seria precedida por um tempo de apostasia. E eu, pessoal, estava assim, meio atônito, né? Porque nesses dias eu assisti a um vídeo do pastor Antônio Júnior, onde ele relata sobre um documento, né, que foi assinado em 2013. Na verdade, para ser mais exato, em 2019, pelo Papa Francisco na época, né? Esse documento ele se chama Declaração da Fraternidade Humana, né? Um documento que induz, né, fortalece aqui o discurso sobre a paz, né, sobre a paz universal, né? E a gente sabe que essa busca pela paz universal é uma ilusão, né? Porque quem crê na palavra de Deus crê que os tempos, que as profecias se cumprirão, né? Então, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui assistir esse vídeo, para vocês analisarem também a seriedade, né, e a verdade daquilo que a palavra de Deus ela nos alerta, né? Já alertava desde aquelas épocas, né, da época dos apóstolos, né? No vídeo, né, o pastor Antônio Júnior ele revela, né, ele mostra esse documento que foi assinado pelo Papa Francisco. Ele fala da criação da casa abraâmica, né, que foi uma área onde foi criado 3 templos, né, uma igreja, um templo muçulmano e um templo judaico, né, e que a cruz foi proibida, né, na igreja de um desses templos, né, que tem por nome Francisco, a igreja Francisco, para em homenagem ao Papa Francisco. Vamos lá, pessoal, vamos lá assistir esse vídeo lá. Eles estão fazendo. É um projeto. E esse projeto, na verdade, já tem nome, já tem data e já tem até endereço. Olha isso aqui, ó. Em 4 de fevereiro de 2019, o Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar, que é a maior autoridade do islamismo sunita do mundo, eles assinaram juntos esse documento. E o nome do documento é o seguinte: Declaração sobre a Fraternidade Humana. E tem um trecho aqui que eu preciso que você leia comigo porque é muito importante. O documento diz que a diversidade de religiões é uma sábia vontade divina. Eu vou te explicar isso aqui em palavras simples. O documento que o Papa assinou diz que Deus quis que existissem várias religiões. Entenda isso. Todas as religiões são planejadas. Então, se Deus planejou, elas são legítimas. E nenhuma dessas religiões pode então dizer que elas são a única opção, o único caminho. Deu para entender a gravidade disso aqui? Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente logo percebe que Jesus, ele bateu na contramão disso aí. Ele foi totalmente o contrário disso. Tanto é que lá em João capítulo 14, versículo 16, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai a não ser por ele. Inclusive, Satanás, que é o príncipe deste mundo, ele trabalha, né, para enganar as pessoas, para que elas não conheçam a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Então, o inimigo vai fazer de todas as maneiras para que nós acreditemos, né, que não existe uma verdade absoluta, não existe apenas um caminho, mas existem várias opções. Mas Jesus deixou claro: eu sou o caminho, ou seja, eu sou o único caminho. E aí você tem de um lado o líder da maior igreja do mundo assinando que todas as religiões são da vontade de Deus, certo? E do outro lado o próprio Jesus dizendo que só existe um caminho. Ou seja, você agora deve decidir em que você vai acreditar, certo? Mas, irmãos, não parou por aí, porque depois da assinatura as coisas começaram a virar uma realidade. E 5 meses depois do documento eles criaram um comitê, o Comitê Supremo da Fraternidade Humana, com representantes católicos, muçulmanos e judeus. E em 2023 eles inauguraram então em Abu Dhabi a Casa da Família Abraâmica. É um complexo com uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga, e tudo no mesmo terreno, tudo lado a lado, tudo do mesmo tamanho,
E a igreja desse lugar se chama São Francisco, em homenagem ao Papa que assinou esse documento. Agora olha bem para essa foto. Olha bem, a igreja católica, que foi construída em homenagem a um Papa, ela não tem uma cruz. E a cruz, como nós sabemos, é o símbolo mais importante do cristianismo. Não porque Jesus está pregado na cruz, mas porque ali Deus ele concretizou o plano que ele tinha para a humanidade, onde o justo morreu pelo pecador, onde Jesus derramou seu sangue puro, perfeito, em favor de nós que merecíamos a condenação eterna. Jesus foi o sacrifício perfeito naquela cruz. E por que não tem a cruz nessa igreja? Porque no Oriente Médio a cruz não é aceita. E é aqui que a coisa fica séria, irmãos. Porque para unificar tudo, alguém precisa abrir mão de alguma coisa. E percebe quem está sempre tendo que abrir mão? É isso mesmo. Primeiro eles aceitam que todas as religiões são da vontade de Deus. E depois eles tiram a cruz. E o que vem depois então? Eles tiram o arrependimento, eles tiram o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, eles tiram a ressurreição. E aí chega um ponto que você tem que parar e pensar: ué, mas assim não dá para continuar. Ou eu sigo a Bíblia, ou eu sigo a tradição, ou eu sigo os planos humanos. E como é que você vai ter comunhão com uma religião que considera a gente como infiel, alguém que não tem parte com eles, que não tem nenhum vínculo, sabe? Ao mesmo tempo que eles querem o cristianismo, eles não querem o cristianismo de verdade. Eles querem um cristianismo mais light, mais leve, que não fale sobre Jesus, que fale sobre paz, amor, fale sobre Deus, mas nunca sobre o Filho de Deus, e principalmente nunca tratando ele como um salvador. Mas o perigo é alguém chegar e falar que Jesus é um dos caminhos, e que Jesus foi um homem bom, Jesus foi um homem muito inteligente, revolucionário, mas nunca reconhecê-lo, que ele é o Filho de Deus encarnado. Pois é, pessoal, como vocês assistiram, eu fui procurar saber se realmente era factível, né, essa notícia, e eu encontrei, pasmem, né, na própria página do Vaticano. Se vocês pesquisarem aí, fazerem a busca no Google, vocês vão ver que esse documento é plenamente aberto a qualquer pessoa. E esse documento, pessoal, ele tem alguns pontos chaves aqui, pontos importantes aqui que eu quero trazer também para vocês, né? Para vocês analisarem, para vocês comentarem também sobre isso, né? O documento vai dizer que a fé leva o crente, né? E aqui ele fala crente de uma maneira universal, né? O crente budista, o crente muçulmano, o crente judaico, o crente, enfim, de qualquer religião, né? Ele diz que a fé leva o crente a ver no outro a um irmão que se deve apoiar e amar, tá bom? E aqui, lendo mais adiante, pessoal, o documento vai dizendo assim: traz no coração, né, a finalidade é trazer no coração a fé em Deus e a fé na fraternidade humana. Gente, pessoal, essa expressão fraternidade humana é uma das expressões mais faladas, digamos assim, mais expressadas no seio das religiões espiritualistas, né? Uma dessas religiões é o próprio Espiritismo. Você vai falar muito em fraternidade do Espiritismo, né? Então essa ideia de fraternidade, onde todas as pessoas são irmãs, ela está presente na maioria das religiões, certo? E diz aqui que a finalidade é se unir e trabalhar em conjunto, de modo que tal documento se torne, para as novas gerações, um guia rumo à cultura do respeito mútuo, na compreensão da grande graça divina, que torna irmãos todos os seres humanos. E a gente sabe que isso não é uma verdade, pessoal. A gente sabe que para uma pessoa ser considerada nossa irmã, ela tem que professar sim a fé em Cristo. E aqui eu estou falando, né, estou fazendo a defesa da minha fé, da fé bíblica, da fé centrada em Cristo, né? E vamos lá, o documento ele vai dizer mais aqui o documento. Em nome da fraternidade humana, que abraça todos os homens, une-os e torna-os iguais, né? Em nome da liberdade que Deus deu a todos os seres humanos, criando-os livres e enobrecendo-os com ela. Porém, a palavra de Deus, a gente diz que Paulo disse justamente o contrário, né? Há uma exortação de Paulo, né, para que a nossa liberdade ela não dê ocasião à carne, né? E a partir do momento em que nós acreditamos, em que nós, né, digamos assim,
aumentamos o leque das nossas crenças, nós estamos dando ocasião à nossa carne. Porque o nosso espírito ele tem que estar unido em Cristo, ele tem que estar unido ao Espírito Santo de Deus. Que comunhão tem a luz com as trevas, né, pessoal? A gente sabe que a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas, né? A gente vai ver lá em 2 Coríntios, né, no capítulo 6, né, que o apóstolo Paulo diz que não há comunhão, né? Como pode haver comunhão, ele diz lá, né, na carta, né, entre a justiça e a iniquidade, né? E quando se fala de justiça, é a justiça de Cristo, né? Nós apenas somos declarados justos perante Deus através do sacrifício de Cristo, né? E a carta vai dizer também de Paulo, né, que comunhão existe entre a luz e as trevas, né? Que harmonia, né, existe entre Cristo e o maligno, né? E a gente sabe que esse documento aqui, o que mais ele falou aqui foi de paz, né? Mas o apóstolo Paulo ele diz que a harmonia, né, entre Cristo e o maligno, né? A carta de João também, né? Aliás, o Evangelho de João ele vai dizer também que o próprio Jesus afirmou, né, que ele é a luz do mundo, né? E quem segue a ele não andará em trevas. Então como é que uma carta dessa, gente, estimula, né, a uma caminhada conjunta? Mas eu entendo também que há uma tendência também de se buscar a paz, né, a paz no mundo. Há uma tendência de lutar contra as guerras, contra tudo aquilo que incita a violência, né? Mas a carta não deixa de expressar também um sentido religioso, né? Um sentido contrário ao que a luz, né, que são as Escrituras, elas nos incitam, né, nos ensinam a crer, nos ensina a crer, né? E mais uma vez a carta diz aqui: nós crentes em Deus, no encontro final com Ele e no seu julgamento, a partir de nossas responsabilidades religiosas e moral e através deste documento. Ou seja, o próprio documento ele diz que é uma carta, né, que é um documento que está sendo aceito por Deus, né, porque ele diz: nós crentes em Deus, no encontro final com Ele, né, através deste documento. Ou seja, há sim, né, implicitamente uma tentativa aqui de se igualar, digamos assim, as crenças, né, as religiões, né? Ele diz aqui que redescubram os valores da paz, da justiça. Eles dizem aqui também como âncora da salvação, mas a gente sabe que valor de paz e de justiça e de salvação nós só encontramos em Cristo, pessoal. Então, pessoal, aqui é um breve comentário que eu fiz sobre esse vídeo, né? Um adendo àquilo que o pastor Antônio Júnior já falou, não é? E aqui também eu quero deixar aqui, ó, para vocês assistirem uma análise, né, de um vídeo, de um estudo que eu fiz, né, sobre as religiões, né? Porque a união das religiões, assim, ela denota, né, que o espírito do anticristo já trabalha há muito tempo, né, e que está contribuindo para o cumprimento das profecias também, tá bom? Então eu quero aqui que vocês deixem o comentário de vocês, para o que vocês acharam, o que vocês creem, né, a respeito disso. Um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.